Falando em aventura, agora a gente vai mostrar um pessoal que encarou uma baita aventura pelos Andes. Dá uma olhada. Pedro e Jorge, Iberê e Gerson, Brasílio e Eduardo. A marcha desses aí é sempre para o alto. 6 amigos que aprenderam a correr na montanha para ir muito mais longe do que um dia imaginaram. E tudo começou em plena Serra do Mar. Bem-vindos! Este é o Morro dos Perdidos, em Tijucas do Sul. Altitude 1.600 metros. E foi pelas trilhas que trazem aqui ao ponto mais alto que esses 6 atletas de Curitiba encontraram a melhor estratégia de treinamento para o desafio que decidiram enfrentar no início de fevereiro. El Cruce de los Andes, uma corrida de montanha entre a Argentina e o Chile, atravessando florestas, vales e vulcões. Foi a primeira vez na montanha, a gente teve bastante dificuldade porque nós não estávamos preparados para esse tipo de terreno. E que terreno! Não apenas montanhas, mas vulcões que fazem parte do Parque Nacional Vila Rica, em meio à Cordilheira dos Andes, 1.000 quilômetros ao sul de Santiago, capital do Chile. No primeiro dia, a largada foi da estação de esqui de Pucón, pés do vulcão Vila Rica. Na prova, no primeiro dia, o sol estava muito intenso, a prova foi pior, assim, mais difícil do que imaginávamos e chegamos com cãibra, chegamos bastante cansados e tínhamos os 42 quilômetros no dia seguinte, que eram mais difíceis. A gente imaginando, ele parece uma grande mão apontada para baixo, onde a gente se deslocou entre os dedos, a gente não foi para o topo e sim em volta da montanha. Então, tecnicamente, eram trilhas estreitas, onde a gente tinha engarrafamento de outros atletas e tinha que ultrapassar, era muito pedregoso, então o risco de escorregar era grande e foi um dia muito cansativo. Bastou o primeiro dia para todos ficarem exaustos. O descanso foi às margens do Lago Pelaifa, neste acampamento montado pelos organizadores da prova. O cansaço era acumulado. Foi muito duro mesmo, muitas subidas, muitas descidas. Dói muito o corpo mesmo, o descanso é em barraca, não tem aquele o conforto da cama. Exatamente, tem que descansar na barraca e dia seguinte tem que estar pronto porque o negócio é bruto. Segundo dia, era uma maratona na montanha, contornando um vulcão de nome quase impossível de pronunciar, Quetrupilan. 9 horas e 14 minutos, uma paisagem maravilhosa. Foi o dia que a gente cruzou florestas, esteve do lado de lagos, mas a maior dificuldade, Odilon, é realmente você ir dormir sabendo que no dia seguinte você tem um desafio grande pela frente. É como a gente passa no dia a dia, para quem tem um trabalho difícil, para quem está passando por um momento difícil na vida, para quem está com alguma doença, sabe que tem que acordar no dia seguinte e seguir em frente. Esse era o maior desafio. No terceiro e último dia, um percurso mais curto, 28 quilômetros, não menos difícil. Será que mais este seria superado? Para o Eduardo, depois do esforço, quase 100 quilômetros ele já tinha vencido, restavam mais 2 para a chegada. Eu esqueci meu documento de identidade. Estava correndo sem o documento. Daí a chegada era 2 quilômetros depois da fronteira entre a Argentina e o Chile. E o pessoal da fronteira, os guardas da fronteira não quiseram deixar eu passar. Mas o meu parceiro foi lá e completou com êxito a prova. Eles aprenderam a cada passo na altitude entre os vulcões. Uma oportunidade única para 2.600 atletas na ponta sul do continente. Uma história de luta pessoal e coletiva que está congelada em detalhes na memória de cada um. Vinha gente mais forte atrás, né? Mas tinha o respeito ali na passagem, né? Você está na trilha, você está um pouco mais lento, mas existia a parte de educação mesmo. Pô, tô passando, me dá a esquerda, você parava, abria para o cara passar. Então isso me surpreendeu bastante na prova. A gente criou um laço que vai perdurar pelos anos agora. Virou uma irmandade. Virou uma irmandade. Irmãos de alma, né? 3 dias juntos. Cruce 2013, vencemos!